Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, eu me chamo Luan e vou apresentar um trabalho intitulado de Análise da Organização dos Processos Internos de Escritório de Projetos. O que é o ProHabita? O ProHabita ele é um programa que oferece assistência técnica gratuita para famílias que possuem até 3 salários mínimos de renda mensal. O projeto existe desde o ano de 2018, né, e ajuda pessoas de toda a região de Crateús. Atualmente, o projeto está dividido em duas partes. Existe o serviço ofertado de forma remota e os serviços ofertados de forma presencial. Lembrando que os serviços ofertados de forma remota estão todos inclusos no ofertado de forma presencial, porém nem todos os presenciais são ofertados de forma remota. Atualmente, nossa equipe é composta por 7 pessoas: Tatiane Lima, nossa coordenadora, Fernando, Emerson, Luan Miguel, Estela, Rafaela e o Rafael. Bom, os principais desafios que obtivemos durante todo esse projeto, principalmente, foi o aumento do tamanho da equipe. Anteriormente, a equipe era composta apenas por 3 membros, atualmente é composta por 7 e possui uma fila de espera de pessoas que estão aptas a participar do projeto. Um outro desafio também bastante agressivo foi o aumento da demanda, visto que esse ano a gente pôde aumentar a demanda de forma exponencialmente. E sem sombra de dúvida, né, eu acredito que seja o problema, o desafio de várias pessoas, se dar conta do trabalho remoto. E o objetivo desse trabalho foi analisar, atualizar e observar como se davam os processos, né, os processos internos deste escritório, do ProHabita. Bom, a metodologia que foi analisada inicialmente foi feita a análise do estágio atual do projeto, de como eles se comportavam, quais documentos eles tinham, quais documentos seriam necessários, quais programas eram usados, quais as formas de comunicação. Depois que foi feita toda essa análise, né, foi feito esse levantamento, foi feito também um mapeamento dos processos que era necessário para que o programa pudesse fluir de forma espontânea. Depois que foi apontado todas as melhorias que poderiam ser feitas, foi realizada a atualização desse processo. A gente viu o que poderia ser melhorado, tentava melhorar e botava em prática. Quando a gente botava em prática, a gente fazia uma avaliação. Será mesmo que está funcionando? Será que está legal? Quando esse processo não era concluído, era negativo, a gente voltava de novo para a atualização, a gente via como poderia melhorar, atualizava, melhorava e colocava em prática. E ficava nesse ciclo, nesses dois últimos quadradinhos, que até o fim. Depois, quando a gente conseguia bater o martelo e via que aquele jeito estava bom, se encerrava o processo. Nesses 3 quadros a gente pode fazer uma observação boa, né? Quanto à documentação, de início a gente fez os trabalhos fornecidos. Quais trabalhos seriam fornecidos de forma remota e de presencial? Foi feito os documentos requeridos para cada serviço que a pessoa estava atrás e o plano de divulgação. Foi elaborado o plano de divulgação que mais tarde ele seria posto em ação. Quanto à padronização, algo que a gente sempre prezou foi padronizar todos os projetos, os arquivos e a comunicação entre os membros e os beneficiários, né? E entre membros também. Tipo, a gente fez um documento na qual há várias respostas para as várias perguntas que poderiam ser ocasionadas naquela conversa entre os membros da equipe e os beneficiários. Um outro ponto importante que a gente prezou por realizar foi uma capacitação interna, né, na qual visou agregar conhecimento, subir o nível da equipe, né, de modo que todos fiquem no mesmo patamar e criar uma afinidade com o programa. Quem não tinha pôde criar uma afinidade melhor. Quanto aos resultados, esse foi o nosso caminho que a gente seguiu para que pudesse ter um bom final no projeto. O plano de divulgação. A gente elaborou o plano de divulgação, a gente melhorou, a gente atualizou e pôs em prática. Depois que a gente viu que estava tudo ok, a gente colocou em prática. A gente pode tirar por prova o nosso perfil do Instagram, que anteriormente ele tinha volta de 140, 150 seguidores e hoje ele possui 210, né, fechado. A gente também foi manchete em alguns sites, né? A gente pode ver ali no site da UFC de Crateús, em 2 sites de notícias, certo? Depois que a gente elaborou, a gente pediu a pessoas, pediu a influenciadores,
pediu a donos de site que pudessem compartilhar essa notícia a fim de abranger um maior raio de pessoas. Quanto aos guias de serviço, a gente elaborou alguns documentos que foram úteis na divulgação e na interpretação dos projetos. Quanto aos serviços presenciais, foi elaborado um PDF, né, na qual esse PDF continha todas as informações necessárias para cada serviço que a gente oferecia. Nos serviços remotos, certo? A gente também fez um documento semelhante ao anterior, só que agora era apenas para os serviços remotos. O serviço que a gente oferecia de forma presencial, que não era fornecido, né? Foi todos qualificados aqui e especificado como funcionaria a forma de cada um. E complementando os dois guias anteriores, a gente fez também um terceiro documento, que seria a guia de documentação, na qual nesse documento está escrito todos os papéis que seriam necessários: RG, comprovante de renda, comprovante do terreno, escritura pública, tudo. Tudo estava localizado nesse documento. Quanto à captação de demanda, a gente optou por usar um formulário do Google, né? Um Forms. A gente elaborou algumas perguntas de forma a levantar dados acerca das pessoas que estavam solicitando, tais como cidade, renda, profissão, localização, como conhecer o projeto, né, que era algo interessante pra gente. Então se deu, depois de tudo isso, o contato com o solicitante, né? A gente elaborou alguns roteiros de conversa, como eu falei anteriormente. A gente possui um documento que nele possui várias respostas para várias perguntas diferentes, né? Assim, a gente buscou melhorar o contato com as pessoas, né? De forma a agilizar esse processo. Quanto à análise documental, a gente fazia uma conversa inicial com as pessoas, né, os beneficiários, colhia os documentos e de forma com toda a equipe, a gente ia fazendo uma análise dentro do grupo, né? Nessa próxima tabela, na planilhazinha, a gente pode observar como é que se dava, né? A gente tinha algumas etapas. Seria a conversa inicial, o envio de documentos, a visita ao terreno, a realização do projeto e a entrega do projeto, né? Então, para cada beneficiário, a gente tinha um serviço e para cada grupo desse, a gente tinha uma ou duas pessoas responsáveis por aquela demanda, né? Então, cada membro ficava responsável por fazer uma parte dessa. Geralmente, um membro pegava um beneficiário e apadrinhava, e ia do começo até o fim. Foi assim que se deu o processo, de melhor forma. Quanto ao desenvolvimento do serviço, né, a gente fez uma capacitação interna, na qual a gente abordou alguns documentos, alguns dados sobre o Revit, né, que foi o programa usado, vale a pena lembrar, e que a gente fez uma capacitação interna, que deu ali por volta de 6, 7 horas de aula, vamos dizer assim. A gente fazia chamadas no Meet, ia compartilhando, ia conversando. Estava mais de capacitação interna, estava mais para uma célula de estudo, né, de forma que todos colaboravam e contribuíam um com o outro. Quanto à revisão e à correção, que eu falei anteriormente, a gente aqui pode ver dois prints, né, duas fotos, quando a gente teve o professor Carlos Davi, né, da nossa faculdade, participando, aqui o Edmar, um ex-aluno que também é nosso apoiador do programa, e a Tatiane, que é nossa coordenadora, que também é engenheiro, né? Então, sempre que a gente tinha uma dúvida, a gente fazia essa consultoriazinha. A gente teve dúvida com o projeto estrutural, a gente convidou o Davi aceitou, participou. A gente teve dúvida quanto à entrega de alguns documentos, o Edmar aceitou e participou do nosso encontro. Quanto ao nosso serviço aqui nessa imagem, a gente pode ver uma prancha real que a gente faz a entrega para os nossos beneficiários, certo? Então, após a gente terminar um projeto, a gente revisar de novo, corrigir, a gente chega a uma prancha final. E essa prancha aqui, que a gente pode ver, é a última etapa de todo esse ciclo que a gente elaborou, né? Após a finalização da prancha, a última etapa e talvez a mais importante e prazerosa era a entrega do projeto ao beneficiário e também o recolhimento dos feedbacks dos proprietários do serviço. Aqui a gente pode ver também mais um serviço do nosso portfólio, que foi uma casa de reza. Aqui é um projeto estrutural, que foi um projeto arquitetônico. E aqui é um projeto sanitário daquela nossa residência do slide anterior.
Como conclusão, a gente pôde observar que durante todos esses 10 meses foi possível fazer uma melhoria de forma exponencial, visto que a gente pôde sair de projetos monótonos, a gente pôde melhorar para projetos mais hábeis, mais ágeis e de forma mais simples, né? A gente melhorou vários processos, a gente curtou o tempo de resposta, a gente pôde melhorar esse tempo de resposta justamente por conta do incremento de membros. Agora o projeto conta com 7 membros, ou seja, a gente tem muito mais cabeça pensando ali dentro, tem várias pessoas trabalhando para poder dar certo. Assim a gente pôde reduzir vários fatores de tempo que ocorriam durante o processo. Como desafio, né, a gente pode notar como um desafio maior foi a atualização do processo e da documentação. A gente teve que ver quais eram os documentos que a gente precisava melhorar, quais a gente precisou criar, quais a gente teve que revisar, qual a gente teve que fazer tudo direitinho para poder resolver tudo, né? Um outro passo, né, um outro ponto que eu comentei lá no início da nossa apresentação foi a pandemia, né? A gente fez tudo virtual, apenas as visitas aos terrenos que a gente fez presencial, montou uma equipe, ia visitar o terreno, levantava os dados, norte, sul, onde o sol se punha, à frente, medir os terrenos para ver se não tinha nada de errado. Outro desafio que foi um que atrapalhou muita gente foi a comunicação entre a equipe e os beneficiários, né? Visto que alguns dos beneficiários não se atentavam a responder, não ligavam e acabou que atrasou o processo de outras demandas, né? E falando em atrasar, o alto tempo para entrega, né? Visto que a gente ainda era muito imaturos, a gente não tinha muita experiência, a gente foi meio que melhorando os processos durante a execução. Assim a gente, sem querer, ficou tendo um alto tempo de entrega, né? E isso não é interessante. Então a gente, como um próximo passo, a gente prevê melhorar as atualizações, continuar fazendo elas, implementando de forma que só venha contribuir e colaborar com a velocidade. A gente quer se tornar cada vez mais ágeis na entrega dos projetos, né? Captar demanda, já resolver o problema, ver a documentação. Depois dessa parte burocrática, a gente já quer ter todos os outros projetos atualizados. E eu quero agradecer a atenção de todos e muito obrigado.